Antes mesmo da jornada de Red começar, um grande evento ocorreu. Uma movimentação em massa de duas regiões vizinhas, que, em guerra, atacaram-se fortemente. Uma batalha entre Kanto e Johto, que levou precocemente a vida de muitas pessoas e Pokémon. E no meio delas, o pai do nosso protagonista. O nosso pai. Ou pelo menos é isso que a maioria dos Poketubers te conta. E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Desde que a franquia existe, teorias surgem acompanhando-a em massa. E com a internet estando tão presente em nossas vidas, inúmeros criadores de conteúdo republicam essas teorias, inventam em cima delas, e tá tudo bem. A gente gosta de teoria, da dopamina que elas nos geram. Gostamos de fazer parte de um mistério maior ao qual não temos todas as peças, mas somos capazes de enxergar que está ali e poucos veem. Principalmente em uma franquia tão vasta e com pontas soltas esperando para serem preenchidas como o Pokémon. Nisso, a Guerra de Kanto acaba ganhando espaço, e você consegue ver certos pontos que funcionam como argumento. A ausência de homens adultos, sendo que a região é apresentada com mais idosos e crianças, a existência de uma torre destinada a receber Pokémon que já se foram bem cheia, os abrigos subterrâneos como antibombas, e o próprio líder de ginásio de Vermilion, o Tenente Surge, falando que os Pokémon elétricos salvaram a vida dele durante a guerra. Com essa última, com certeza houve uma guerra, mas calma, vamos por partes. O tema guerra durante algumas vezes foi apresentado na franquia. O próprio Tenente Surge, a guerra de Kalos contra uma outra região, a entrada de Terráqueo na Pokédex, sempre há essa informação de que, ainda que jogamos na pele de um jovem treinador, aquele mundo tem uma história cruel que o antecede, extremamente similar à nossa própria realidade. Mas em geral, a teoria da Guerra de Kanto nunca me interessou muito, eu sempre achei ela meio furada e irrelevante. Mas quando inscritos do canal começaram a comentar que depois que viram a teoria de que o Lance era um vilão, as coisas começaram a fazer mais sentido, e como as views sobre esse assunto são altas, eu percebi que tá na hora da gente frear esse barco. Na real, por trás dessa história há muita informação que é desconhecida, e para esse vídeo agregar alguma coisa, eu vou trazer ela para vocês. Mas antes de eu abrir a sua mente, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta, se puder hypa, eu vou entrar em guerra com muita gente nesse vídeo, então vem ser meu aliado, vamos ser um exército de monstros. Quando caminhamos pela região de Kanto, de fato, tendemos a encontrar mais crianças, adolescentes e idosos, mas isso tem explicação. Mercado de trabalho japonês. Quando jogamos, estamos vivendo na pele de um garoto de 11 anos. E, enquanto estamos na nossa jornada de autodescoberta, temos que lembrar que esse mundo é vivo além do que nós enxergamos. Enquanto enfrentamos crianças, adolescentes e idosos aposentados, há alguém que está fazendo a economia daquela região funcionar. Os adultos. Amigão, seu pai não virou camiseta de saudade, ele só tá trabalhando, deixa de daddy issues. E ok, você pode falar da infraestrutura, a gente tem muitos hospitais e pouco entretenimento, mas na real, isso tem uma explicação bem simples. Hardware e fenomenologia. Quando os jogos surgiram, não havia espaço de memória para socar informações além do necessário. Não à toa, ele recicla um monte de espaços e é por isso que o jogo buga muito fácil. E para contornar isso, o conceito da fenomenologia entra em jogo. O filósofo francês Merleau-Ponty dizia que a nossa experiência no mundo é sempre parcial e impessoal. O que a gente está enxergando na tela não é a realidade, é a percepção que o Red tem da região. Tanto que ela muda quando jogamos com o Ethan ou o Chase. Mas isso não responde porque temos um subterrâneo que passa por baixo de Saffron, não é? Aquilo ali com certeza é para proteger de bomba. Foi mal. Os jogos de Pokémon foram lançados e ambientados em 1996. 4 anos antes, o projeto G-Cams, ou também conhecido como Túnel Subterrâneo, foi iniciado. Um sistema de túneis que passa por debaixo de Tóquio com o intuito de prevenir enchentes na cidade. E adivinha em que cidade Saffron é baseada? Pois é. Engraçado que a obra foi completamente finalizada em 2006, e nos jogos de Heart Gold Soul Silver, ela passa ainda melhor informação do que de fato ela é. A propósito, essas aqui são as respectivas entradas nos jogos e na vida real. Mas e o Surge?
Ele fala abertamente da guerra. Você está enrolando, truta. Eu vou chegar no Surge. Ele é um ponto crucial para esse vídeo. É dito que a Guerra de Kanto ocorreu contra nada mais nada menos do que Johto. Motivo? Ambas já foram uma única região, que, por divergências ideológicas entre reformismo e tradicionalismo, entraram em guerra. E o argumento mestre para sustentar essa informação é que ambas dividem a mesma liga Pokémon. E aí é dito que a liga é uma forma de governo, então se ela serve para ambas é porque elas são conectadas politicamente. Como é que é? A gente tem um trabalho legal aqui, hein? Tá, a gente precisa quebrar essa informação em partes aqui. Kanto e Johto, diferente de todas as demais regiões, dividem uma única liga. Mas é válido mencionar que elas são as únicas regiões até então apresentadas que possuem conexão territorial. Isso não significa que as outras regiões também não possam ter territórios vizinhos. Olha Unova, ela possui acesso terrestre para outros locais que nós não conhecemos. Inclusive, o mapa se expande em Black White 2. Kalos, a mesma coisa. Inclusive, geograficamente, a gente sabe que Paldea e ela são conectadas. Alguém fala isso nos jogos? Não, mas é só olhar para o mapa da vida real. E aí vem um ponto curioso. Eu já trouxe aqui no canal um vídeo explicando por que a região baseada no Brasil é um desperdício. E se você não viu, o card vai estar aparecendo aqui em cima. Mas, por conta das regiões europeias, a gente criou uma falsa impressão de que países são regiões. Mas não, isso se deve porque esses países são tão pequenos que não vale a pena pegar só uma parte deles. Mas em geral, regiões são regiões. A título de melhor comparação, seriam estados. E assim como São Paulo é conectado com o Rio de Janeiro, Kanto é conectado com Johto. Inclusive, eu vou até jogar uma ideia no ar. O Rio ele é tão conhecido turisticamente no exterior que, se surgir uma região brasileira, é capaz dela ser baseada na cidade ou no estado. Eu não duvido, o Quaquaval já tá sambando com o Louro José. De todo modo, a associação de regiões com estados faz sentido. Em Pokémon Colosseum, que também já tem vídeo aqui no canal, somos apresentados ao conceito de política em Pokémon. Na cidade de Fenac, nós conhecemos o prefeito Excade, mostrando que sim, cidades possuem prefeituras. Mas você tá usando um jogo spin-off pra cobrir o seu argumento, isso nem é canon. Bom, na verdade tudo em Pokémon é canon, o card tá aparecendo aqui. E tá bom, eu juro que eu vou parar de ficar fazendo promoção de outros vídeos nesse vídeo. Por garantia, maratona o canal depois que terminar esse aqui, tá? Valeu. De todo modo, complementando isso, mais aliado ao universo que a gente conhece, esse é o filho do prefeito da cidade de Pallet, Gilbert. Mas, e então, como isso explica algo? Bom, ter a ideia de que as cidades são governadas por prefeituras e as cidades fazem parte de um estado, é normal acreditar que deve haver um governador. E em Pokémon XD, sequência de Colosseum, o Snarl é apresentado, e esse personagem é membro de um sindicato criminoso, Cypher. Ele deixa bem claro que quando eles tomarem o controle da região, ele vai assumir o posto de governador de Or, tendo assim o controle político. E nessa, a gente consegue identificar que Johto e Kanto possuem governos diferentes e verbas diferentes. Kanto é mais tecnológica porque é a região que abriga a capital do Japão. Johto é uma região litorânea, mas que é equivalente ao idealizado do interior, onde o tradicionalismo ainda tem mais força. Mas e aí? Onde entram os líderes de ginásio e a Liga Pokémon nisso? Por que Lance, que é o campeão de Kanto, lida com os problemas de Johto? Para responder isso, vamos para Alola. Em Pokémon Sun e Moon, a franquia apresentou para nós jogos com um desafio totalmente inovador. Não há ginásios na região, porém, existe o Desafio das Ilhas, que é um rito de passagem para os treinadores Pokémon em ascensão na região de Alola. Os treinadores podem participar desses ritos quando completam 11 anos. O desafio envolve viajar por cada uma das 4 ilhas principais de Alola e completar várias provas em cada uma. O objetivo de quem aceita o desafio da ilha é se tornar o treinador mais forte, conhecido como campeão do desafio da ilha. Isso trata-se de uma tradição que existe por lá, a qual um personagem muito importante para esse vídeo participou. Kukui. Depois de enfrentar o desafio das ilhas, Kukui foi para Kanto, onde desafiou a Liga Índigo,
derrotando os líderes de ginásio e enfrentando a elite dos 4. Não é sabido se ele conseguiu ganhar, mas essa experiência foi algo que o empolgou, e quando ele retornou para Alola, ele decidiu criar uma liga em sua região de modo a chamar pessoas de todo mundo para desafiá-la. E o que isso tem a ver com a Guerra de Kanto? Tudo! A Liga Pokémon é uma organização que promove batalhas esportivas de Pokémon, e não uma forma de governo. A estrutura dos campos remete a quadras esportivas, e para ter acesso ao topo, são necessários enfrentar e derrotar os líderes de um ginásio, um ambiente de prática esportiva. É engraçado que a gente não vê aeroportos nas regiões, mas a gente sabe que existe. De todo modo, vamos considerar o que nos é dado. Quando o personagem de Alola sai de lá, ele vai de barco. Foi o caso de Lusamine e seus filhos. E quando se sai de barco indo para Kanto, onde chegamos? Na cidade de Vermilion, onde fica o ginásio do Surge. Calma, a gente ainda vai chegar nele. Ter o ginásio de Vermilion como a primeira referência quando se chega em Kanto marca. É geralmente o primeiro ginásio que o Ita enfrenta, e Kukui também provavelmente enfrentou. Não à toa, em Alola existe o ginásio cantoniano, para dar aos moradores de Alola a sensação de como é enfrentar um ginásio. E não por coincidência, ele é baseado no ginásio de Vermilion. Inclusive em Let's Go, quando finalmente chegamos na cidade portuária, encontramos com a Mina, nessa época muito mais jovem, tendo perdido seu navio que a levaria de volta para Alola. Particularmente, eu acho isso muito legal. Eu adoro quando a franquia expande a sua lore, trazendo personagens que já foram apresentados para enriquecer o cenário. Mas o que isso tem a ver com o lance cuidar dos problemas de Johto? Ainda que a liga seja uma organização esportiva, as batalhas que eles enfrentam são reais, e os treinadores de elite são extremamente poderosos, de modo que o Lance, como campeão, é um arquétipo, o Folk Hero, ou Herói do Povo em português. Ele é o campeão da Liga Índigo, mas acima de tudo, ele é um nativo de Johto. Ele quer a sua região natal preservada. Tá, mas isso não explica por que essas duas possuem uma única liga. Bom, quando regiões são vizinhas, acordos comerciais tendem a acontecer. Haver motivos para fazer com que essas pessoas se desloquem entre essas duas promove a economia. E isso ocorre aqui. Regiões vizinhas que possuem um sistema ferroviário que as interconecta também possuem uma conexão com a mesma Liga Pokémon. Inclusive, dá para admitir que, se durante a jornada o Red ou o Ethan tivesse ido para a região vizinha e conseguido insígnias por lá, eles poderiam ter participado da liga do mesmo jeito. Isso já foi mostrado nos jogos e no anime. Diversos treinadores aparecem com insígnias diferentes das que nós conhecemos. O próprio Ash, em sua última insígnia de Unova, foi com a Toxic Badge, ao invés da esperada Legend Badge, mostrando que há mais cidades e ginásios que a gente não conhece, porque na história do nosso personagem, a gente não passou por elas. Mas se a Liga Pokémon não governa nada, por que quando Alder perdeu para N, a equipe Plasma emergiu com um reino e se declarou rei? Porque quando o herói do seu povo é derrotado, quando aquele que é considerado o mais forte de todos não tem a menor chance, quem vai defender essa terra? Os líderes de ginásio podem se juntar à batalha e ajudar, eles são muito fortes. Mas no fim, se não houvesse nosso personagem naquele momento, é difícil dizer o que teria acontecido. Com Unova, o país ou o mundo. Mas, provavelmente, uma guerra. Durante nossa passagem pelo ginásio de Vermilion, o Tenente Surge, ou melhor, o Major Surge, pois essa é a patente dele nos jogos japoneses, nos fala que os Pokémon elétricos salvaram a sua vida durante a guerra. E isso é real. Eu fui atrás das versões japonesas para ver o diálogo e passei 1 hora para traduzir uma frase. Porque quem diria que eles tendo 3 alfabetos diferentes, eles escrevem uma frase usando os 3. Estuda que você consegue também! Mas, sim, é exatamente isso que ele fala. Em outras mídias, sabe-se que o Pokémon que salvou a vida dele, de fato, nem sequer foi o Raichu, e sim um Voltorb, que, por ser um covarde, ele estava alerta o tempo inteiro e evitou que o inimigo abatesse eles. Ou seja, houve uma guerra mesmo. Mas tem uma coisa que as pessoas não se atentam. As regiões de Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh ficam no Japão. Sim, eu já havia mencionado que regiões são regiões, mas o próprio professor Carvalho nos jogos Diamante e Pérola afirma que essas fazem parte de um único país. Mas Surge não é japonês. Ele é americano, o relâmpago americano.
Inclusive, há suposições em Black 2 e White 2 que ele seja de Unova, mas nem isso é certo de se afirmar, porque a região de Unova é só um pedaço da América, a cidade de Nova York, para ser mais exato. Soma a isso um extremo patriotismo e fica difícil ver um americano lutando em uma guerra japonesa. Mas daí fica uma dúvida: que batalha foi essa que o Surge esteve então? Vamos considerar que os jogos se passam em 1996 de novo. Considerando que um americano pode se alistar aos 18 anos e para atingir a patente de major leva cerca de 10 a 14 anos, o Surge teria por volta de 30 anos quando assumiu essa patente. Após a guerra, ele foi para o ginásio de Vermilion e demonstra ter um tempo por lá, então vamos dizer que ele tem por volta de 35 a 36 anos. Mas isso não é preciso, é importante deixar claro, a idade dele nunca foi revelada. Todavia, 1996 menos 35 dá 1961, ou seja, Surge nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ele tinha 18 anos, era 1979, ou seja, considerando que ele trata a guerra como algo recente, a guerra que o Surge lutou foi em 1990, no Golfo Pérsico. Ele já tinha 29 anos, então se ele já não era major, ele virou logo depois dessa guerra. E é curioso que a Guerra do Golfo Pérsico foi extremamente famosa por introduzir na batalha diversas tecnologias de ponta. Os aviões stealth, e já sabemos que o Surge ele pilotava aviões, e bombas inteligentes, que lembra muito Voltorbs e Electrodes. Então, da próxima vez que alguém te falar da Guerra de Canto, pode contra-argumentar e dizer que ela nunca existiu. Com o passar dos anos e expansão das lores, muitas teorias acabam perdendo seu brilho e já não parecem mais tão grandiosas quanto eram antes. Porém, em nossa mente, elas sempre vão ser incríveis, como os designs da primeira geração de Pokémon. Mas você pode conferir essa conversa clicando na tela que vai estar aparecendo aqui agora. No mais, não esquece do like, se inscrever no canal e... valeu!